O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado e sofrido cidadão real. Há uma década, Nova Friburgo estava sendo submetida à maior tragédia climática que se tem notícia nesse país, envolvendo outros 6 municípios da região serrana fluminense. Naquele momento, a cidade foi atingida por uma chuva intensa, que provocou muitos desmoronamentos, perdas fatais, mas, sobretudo, causando muita dor e muito sofrimento. Segundo os dados oficiais, tivemos, naquela noite, uma precipitação pluviométrica de 220 milímetros, quando o limite máximo aceitável é de 80 milímetros. E para que você tenha um melhor entendimento dessa grandeza, significa que em 1 metro quadrado houve a precipitação pluviométrica de 220 litros, o que evidentemente não permite que esta quantidade de água seja absorvida pelo solo e causa todas aquelas consequências e danos que muito bem acompanhamos naquela triste ocasião. Dados também dos órgãos governamentais registram que tivemos na região 918 mortes, sendo que somente em Nova Friburgo 440 vítimas fatais e 99 desaparecimentos, segundo dados do Ministério Público Estadual. Entretanto, outras informações, outros dados, outras estatísticas multiplicam esse número absurdamente. Precisamos entender todo este cenário. Desde aquela data, o governo do Estado, que registre-se, esteve presente desde o primeiro momento daquela triste ocasião, juntamente com o governo federal em Nova Friburgo, prestando socorro imediato, e se assim não fosse, possivelmente estaríamos hoje ainda pisando em lama em algumas localidades. Investiu neste período mais de R$1 bilhão em toda a região e anuncia que mais 500 milhões de reais serão investidos também nos municípios da região, incluindo Nova Friburgo, em obras de contenção de encostas, de drenagem e de construção de unidades habitacionais. Evidentemente que é um valor absolutamente significativo e que devemos reconhecer este esforço das autoridades governamentais, mesmo num período de extrema dificuldade, mas que certamente jamais irá recuperar todo o sofrimento, toda a dor, toda aquela situação extremamente cruel em que grande parte da nossa população foi submetido naquela trágica noite que se iniciou no dia 11 de janeiro de 2011 e teve
o seu término, pelo menos no que se refere às chuvas intensas, no início da manhã do dia 12. Nesta edição, reapresentaremos uma programação absolutamente jornalística, produzida pela TV Zoom, que registrou àquela época todo este cenário. Certamente você que pode ter experimentado determinadas situações ou mesmo ter tido conhecimento com amigos e familiares que também sofreram e perderam suas próprias vidas, irá se emocionar. São imagens fortes, são reportagens feitas com emoção pelo departamento de jornalismo da emissora, que já nas primeiras horas do dia 12 saía em busca de imagens e de informações. Também na sequência, apresentaremos duas entrevistas com dois superintendentes de duas importantíssimas concessionárias que tiveram que superar os seus próprios limites para restabelecer o fornecimento de água e energia elétrica, também interrompidos naquela ocasião. Não obstante esta coincidência de apresentarmos semanalmente o programa Cidade Real também neste dia, queremos simbolicamente prestar um tributo a Nova Friburgo, que mostra-se absolutamente resiliente. Observa-se que a própria natureza tem se manifestado e se recuperado de uma maneira totalmente silenciosa, mesmo tendo registrado mais de 3.000 deslizamentos de encostas naquela ocasião em nossa cidade. É uma edição histórica do programa Cidade Real, assim como também, particularmente, eu entendo que a história de Nova Friburgo se divide em dois momentos, antes de 2011 e depois de 2011, quando, de uma maneira muito motivada, muito comprometida, muito ordeira, muito disciplinada, a população se reuniu e se uniu em torno daquela situação. E assim houve um grande movimento de solidariedade para que a cidade pudesse retomar a sua atividade, pelo menos minimamente normal, em pouco tempo. Mas é preciso estarmos atentos. Nova Friburgo está inserida numa área permanente de condições climáticas favoráveis a este tipo de situação. Você que quer entender um pouco melhor esta minha afirmação, procure informações, procure pesquisar do que se trata a zona de convergência do Atlântico Sul, em que massas polares são deslocadas desde a Amazônia, atravessando o centro-oeste, percorrendo parte do sudeste até chegar ao Oceano Atlântico. E Nova Friburgo está no final desta rota. Vivemos numa área de risco permanente. A história mostra e registra todas essas situações em maior ou menor grau de intensidade, de gravidade, de sofrimento, de dor. É preciso que estejamos sempre alertas, sobretudo com medidas de prevenção, para, num primeiro momento, salvarmos vidas e, em segundo plano, bens materiais. É preciso que as autoridades estejam cada vez mais empenhadas em promover
campanhas de orientação, de treinamento para as comunidades que, sobretudo, residem em áreas de risco. Trata-se de questão de sobrevivência. Com a proteção de Deus e Santa Rita de Cássia, e contando com os relevantes trabalhos técnicos de Marconi Jr., Johnny Cabral e Rafael Teixeira, e, evidentemente, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejamos todos muitíssimos bem-vindos nesta edição de tributo à Nova Friburgo, inédita, de número 671, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 11 de janeiro de 2021. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania, autonomia e diversidade sempre valorizados. Inovação a serviço do aluno. Sim, essa escola existe, com mais de um século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Venha conhecer de perto e fazer parte da nossa família.
Estamos aqui no bairro São Geraldo. Aqui nesse local existiam 4 casas, 4 famílias. Uma delas, que ficava mais aqui para baixo, conseguiu sair antes que desmoronassem. 3 das casas foram totalmente destruídas. 6 corpos já foram encontrados. Essa era a casa do senhor Dalton Carlos, aqui no São Geraldo. Você pode contar pra gente um pouquinho do que aconteceu? Foi essa noite que caiu? Não, foi na noite mesmo da chuva. Aí quando começou a chover, aí minha mulher ficou inquieta dentro de casa e a gente resolveu sair. Eu pedi o menino que tirasse o carro dali de dentro, né, que a gente tem um Monza, e a gente saiu. Eu fiquei ajudando o rapaz a tirar o carro ali, que a água estava descendo muito, e depois a gente ficamos preocupados com aquela outra família de lá. Aí eu avisei o rapaz lá e foi que ele veio correndo, aí a gente tirou também o pessoal dele. Só que a nossa casa e a dele foi toda, né? Mas graças a Deus nem... graças a Deus, tanto a minha família como a dele, graças a Deus escapamos, né? Isso, vocês perderam tudo, né? A casa toda, mas com trabalho vocês vão conseguir de novo. Isso aí. Se Deus quiser a gente vai, né? Vamos correr atrás. Até inclusive essa roupa aqui, ó, foi alguém que nos emprestou, porque a gente, então ficamos sem nada mesmo. Isso, e eu soube através de outros moradores que o senhor está ajudando também na busca de outras barreiras. Eu encostava o meu carro ali, né? E a gente carregava o corpo, inclusive de lá também carregamos os corpos também ali para a igreja, né? Conseguiu tirar alguém com vida? Não, o que eu ajudei não conseguimos não. Os bombeiros já chegaram aqui, a Defesa Civil, eu encontrei com a Polícia Florestal aqui embaixo, né? Eles já estão ajudando. Eles estão ajudando a turma aqui. Aqui não, porque a gente já saiu, não tem como mais, né? Mas eles ali em cima, né, ó, eles estão ajudando. Eu tô aqui com uma das moradoras aqui do bairro São Geraldo, que é a Lili. Lili presenciou muito dessas barreiras, essas casas, as pessoas que estão sob essas casas. Lili, conta pra gente como é que foi essa situação. A situação estourou a chuva, né, de madrugada. Vieram até algumas pessoas lá da rua São Roque para morar em São Geraldo para sair do perigo. As pessoas que ainda têm corpos debaixo da barreira, tá? E não escapou ninguém. Todos que vieram da rua São Roque de Olaria, que mudaram para São Geraldo, chegaram no dia da chuva, 9 horas da noite, viveram algumas horas e de madrugada a casa caiu. A senhora sabe se conseguiram tirar alguém com vida de uma dessas barreiras aqui do seu bairro? Não, só daqui da rua aqui da Aracruz. A rua Aracruz nós conseguimos salvar uma menina. Mas só que a mãe e o menino, o irmãozinho, ficou debaixo dos escombros e morreram. Eu trabalhei mais na Igreja Batista Nova Morada, entendeu? Limpando os corpos, botando roupa, fazendo o que tinha que fazer para que a família não pudesse ver as pessoas daquele estado, né? Muitos morreram queimados de gás, de raios, não sei. Sei que estavam bem queimados, queimadura de 1º grau. E hoje eu peço até a vocês, se possível, que agilizasse para a gente antitetânica, porque eu estou com bastante gente feridas em São Geraldo, estou encaminhando para o Raul Sertã, inclusive a polícia deu um apoio para a gente aí, levou alguém para o Raul Sertã, só que eles não têm como voltar. Eles estão no Raul Sertã, foram, deixaram e vieram embora. E o que a gente está precisando em São Geraldo hoje é antitetânica para curativo, dar antitetânica e fazer o curativo. E essas pessoas que estão aqui acidentadas, onde que elas ficam aqui no São Geraldo? Nas casas delas, né? Estão todas em casa de vizinhos, casa de parentes.
Estamos aqui no bairro São Geraldo, onde vários desastres aconteceram. Casas foram soterradas, pessoas ainda se encontram debaixo da terra. Estou aqui com um dos moradores, que é o Guilherme Martins, que ajudou em muitas dessas buscas. Guilherme, você pode explicar um pouquinho pra gente como foram? Sim, por volta de 3 horas da madrugada, quando a chuva começou a apertar de forma mais forte, foi quando todo mundo começamos a escutar os estralos, barreiras descendo, árvores quebrando. E devido à escuridão ninguém pôde fazer nada, tivemos que esperar amanhecer os dias. Então só durante o dia que foram começadas as buscas dos corpos, saber o que aconteceu, arrumar lugares para as pessoas que ficaram sem casas para morar, as que sobreviveram. E temos aqui ao fundo, aqui vocês vão ver, tem um barracão no fundo, onde nós estamos com algumas pessoas já alojadas, e à sua direita aqui, né, vocês vão ver aqui que tem os lugares onde pessoas foram soterradas, diante dessas imagens que vocês estão vendo. É muito triste, mas nós temos aqui, todo mundo nos dá uma força, todo mundo um ajuda o outro, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E como no caminho para cá, até pra gente foi difícil chegar até vocês. Difícil. O caminho estava bloqueado por barreiras, árvores, então para os bombeiros, para a Defesa Civil também foi complicado, né? Vocês mesmos que tiveram que fazer as buscas, não é isso? Com certeza, mas graças a Deus já até agora o que nós podíamos fazer nós fizemos, mas agora nós temos aí a ajuda do governo, né? Da prefeitura, os que podem nos ajudar, e o governo estadual, federal, já estão chegando com boios de máquinas, caminhões, para ajudar o acesso de bombeiros, de pessoas, de voluntários, de alimentos para quem não tem. Isso tudo já está sendo procurado aí pelas pessoas, pelas autoridades, para poder ajudar os lugares que estão necessitados. E vocês conseguiram tirar alguém com vida ainda desses escombros? Olha, daqui até agora que eu sei, só saiu algumas que saiu sozinho na hora, né? Ele conseguiu sair. Agora, os demais, infelizmente, nós não conseguimos chegar com pessoas com vidas, infelizmente. Essa área aqui também ao lado, você disse que era onde os helicópteros desciam para buscar as pessoas acidentadas, grávidas, não é isso? Exatamente, aqui temos uma marca do helicóptero onde desceu para poder pegar em grávidas, pessoas que estavam machucadas ou passando mal, e pegar também uma lista de coisas que estamos precisando, né? Os moradores precisam de alimentos, de água, das coisas que tem mais necessidade. Inclusive remédios também, né? Remédio, com certeza, porque muitas pessoas têm problemas cardíacos. Então nós estamos só aguardando agora poder ter acesso aí dos carros para poder chegar aqui com alimentos e as demais coisas que precisamos. Aqui no início da RJ 130 a situação realmente está alarmante. A gente vê aqui no Hospital São Lucas, a gente vê que alguma barreira caiu por aqui nesses dias de chuva, que o hospital foi afetado. Alguns carros aqui na parte de baixo ficaram por cima um do outro, com certeza pela força da água. A enfermaria foi muito atingida. A gente pode ver os destroços. Infelizmente a água em Friburgo não para de descer, o que acaba piorando a situação. A gente vai tentar ir aqui para o outro lado, porque o que desceu do hospital caiu nessa rua aqui de baixo. A gente vê uma casa ali totalmente destruída, o carro beirando o abismo, a ponto de cair a qualquer momento. A gente recebeu informações que por aqui, nesse rio de lama que a gente vê aqui embaixo, devem ter pessoas soterradas, infelizmente. A gente vê que a lama chega no telhado das casas que tinham por aqui. Realmente uma situação muito triste, nunca vista antes em Nova Friburgo. E a gente só fica na expectativa de que alguma vida seja realmente encontrada por aqui ainda. Camila Ramos para o plantão do Zoom TV Jornal.
sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Estamos aqui para cuidar de você. Mericoafer, a sua segurança está em primeiro lugar. O que já fazia parte da rotina do nosso salão de forma ainda mais intensificada. Equipamentos de proteção individual, álcool em gel, higienização dos sapatos e tudo descartável. Mericoafer, você me protege e eu protejo você. Agende seu horário. Nossa equipe está se revezando para te atender com exclusividade. Mericoafer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Mericoafer, sorrindo com os olhos. A Unimed Nova Friburgo informa que os casos de Covid-19 são recordes em novembro e que as ações de prevenção seguem em vigor. Pratique distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70, uso de máscara e evite aglomeração em locais com pessoas sem máscara. Nosso hospital segue na melhoria do diagnóstico, tratamento e atendimento, reforçando nossa vocação de cuidar de nossos clientes. Faça sua parte. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora, o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um momento de reflexão, de análise e, sobretudo, de homenagem à nossa acolhedora cidade que foi submetida a maior tragédia climática que se registra no país, uma vez que tudo que aconteceu mostram que, evidentemente, tudo que aconteceu nos promove um aprendizado. Evidentemente que tivemos muitas vítimas, muitas perdas, mas, sobretudo, também dor e sofrimento. E é preciso que, após uma década do ocorrido, tenhamos a oportunidade de entendermos a região onde residimos, uma vez que é uma região de perigo e risco permanente. Sendo assim, estamos reapresentando uma edição do programa Cidade Real que foi exibida exatamente há 10 anos atrás, levando até você imagens, entrevistas e, sobretudo, tentando, neste momento, mostrar que Nova Friburgo é uma cidade resiliente, ou seja, uma cidade que é capaz de unir todas as suas virtudes e se recuperar. E a natureza mostra justamente esta virtude, esta oportunidade, este ensinamento em que devemos estar atentos e vigilantes, porque somos sobreviventes
deste momento extremamente cruel e que promoveu perdas de centenas de vidas, além, obviamente, dos prejuízos materiais. Sendo assim, continuaremos apresentando nesta edição entrevistas que se sobressaíram naquela ocasião e escolhemos uma determinada oportunidade em que um importante superintendente de uma concessionária local presta suas informações acerca dos esforços que tiveram que ter sido destinados para que também, rapidamente, o serviço essencial que é prestado à população por esta concessionária fosse restabelecido. Na ocasião, diversas outras entrevistas foram realizadas pelo Departamento de Jornalismo da TV Zoom. Mas, evidentemente, que por conta do nosso tempo exíguo, selecionamos apenas uma, que reúne e representa todas as demais, para que você tenha a percepção, para que você tenha o entendimento e para que você, sobretudo, possa entender todo o cenário daquele momento. Vamos juntos acompanhar. Gostaria de chamar o superintendente da Energisa, Amaury Dabiance, para dar mais informações sobre o restabelecimento da energia elétrica também em nosso município. O trabalho não parou ainda, mas as coisas também estão entrando no eixo, não é isso? Amaury, seja bem-vindo mais uma vez. O trabalho está grande, né? A luta está grande. Qual o balanço, né, que a Energisa faz até agora de toda essa situação? A situação ela é muito grave e, assim, existem pontos onde existia rede com um certo número de consumidores que não existe mais. Simplesmente nós vamos ter que encontrar uma maneira diferente de servir energia a determinadas regiões, porque além de ter caído toda a rede, não existe onde você possa recolocar os postes, alocar os postes. Isso, sim, é o trabalho que vai demorar mais tempo agora, né? Porque o grosso da história, né? Vamos dizer, o tronco dos nossos alimentadores já foram todos recuperados. Ainda agora, vindo para cá, recebi a notícia que a energia no Rio Grande de Cima acabou de ser recolocada. Então, as bombas da CAENF já pode, da Água de Nova Friburgo já pode funcionar. Já tem condições deles agora terminarem o trabalho deles lá também, que foram muito fortemente atingidos. Afetados, e as bombas estão num esforço hercúleo também para poder fazer aquela adutora funcionar novamente. Então, assim, eu acredito que mais uns dias, talvez 2 dias, a água já tenha condição de ser normalizada dentro do município. São essas notícias que a população está aguardando e está todo mundo muito ansioso, né, Amaury? É verdade. Você que está andando nas ruas pode até perceber isso com mais facilidade. As pessoas, como elas estão lidando com isso quando você vai até as localidades, né? Conversa também com as pessoas que estão ali. Eu tenho me sentido muito orgulhoso, porque a recepção ela é sensacional. As pessoas têm visto o trabalho tanto do poder público quanto das concessionárias, né, de uma maneira muito equivalente àquilo que realmente, o esforço que realmente está se fazendo, sabe? Então, a gratidão, os agradecimentos, os elogios, parabenizações, está sendo muito gratificante para a gente receber isso, né? E isso é que fortalece. Agora, explica para a gente, até alguns telespectadores ligam para cá, por que o poste na minha rua ou a luz ainda não foi restabelecida? Como funciona, né, essa engenharia toda para que a pessoa, às vezes um poste ou uma casa às vezes não funciona? Por que isso acontece? Essa agora, enquanto está todo mundo sem energia, está todo mundo igual, mas quando você começa a restabelecer, e aí algumas pessoas continuam sem
energia, pode dar a impressão de privilégio, mas não é nada disso. São questões puramente técnicas. Sim. Às vezes, você é obrigado a interromper o fornecimento num determinado ponto porque as questões técnicas e de segurança para que continue a alimentação seguindo, ela não é suficiente. Mas também não posso deixar o cliente do lado de cá, que tem condição de ser energizado, né, sem energia. Então, agora é o momento que a gente vai precisar de mais paciência e mais tolerância dos nossos clientes e dos friburguenses, porque tem pontos que ainda não é possível. O seu vizinho vai ter energia e você pode ficar sem. Isso é uma questão técnica. É uma questão técnica, é uma questão técnica. Isso, exatamente. E isso é uma outra questão. Por exemplo, nós estávamos trabalhando ontem ali na subida da Monte Líbano, da Visconde de Itaboraí, e 2 postes que caíram ali. Subida das Brownies. Na subida das Brownies, exatamente. Com aquele barranco que caiu, atingiram 2 postes e a gente estava levantando esses postes. Quando a gente começou a fazer isso, começou a chover novamente, aquela chuva que deu, e começou a escorrer muita água. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou e nos determinou que parasse de fazer o trabalho, porque poderia causar risco. Então, nós tivemos que interromper o trabalho. Tem a hierarquia aí, né? Aqui no centro, porque assim, mais importante do que qualquer outra coisa são as vidas humanas, né? Exatamente. Porque quem está recuperando isso também somos humanos. E água e luz não combinam, né, Amaury, nessa situação? Em outras combinam bem, mas nessa realmente nessa situação não. Mas hoje, assim, a gente está com aproximadamente entre 5 a 6 mil, ainda não fechei isso hoje, porque não tive tempo, mas entre 5 a 6 mil consumidores ainda sem energia, mas todos em pontos isolados. 200 consumidores num determinado ponto. Por exemplo, Alto do Moser está realmente muito prejudicado. Banquete ainda está muito prejudicado, Alto do Catete está muito prejudicado, alguma coisa em Conselheiro Paulino, alguma coisa em Rio Grandina, enfim, muitos pontos isolados no próprio centro da cidade, tem muita coisa, subida ali da fundação. Então, assim, nós estamos em torno de 5 a 6 mil consumidores pelo nosso sistema, pelo nosso cadastro, ainda desligado, mas eu acredito que seja menos, porque nós perdemos muito consumidores, né, nessa história. Sim. Porque muitas casas caíram, então elas não terão mais condição de ser energizadas. E aí a contabilização terá que ser feita diferente. Então eu acredito que praticamente todas as nossas unidades consumidoras já estão energizadas. Tem muita coisa, e esse agora que é o momento da paciência, porque agora o que ficou são coisas mais complicadas, que será necessária a reconstrução e que em muitos lugares você não tem lugar nem para colocar poste ainda. Tem algum telefone de contato, algum 0800? Como as pessoas podem entrar em contato com a Energisa? É importantíssimo isso, né? Nesse momento, a gente está concluindo um trabalho que é de mapeamento de todos os problemas. Nós estamos com técnicos correndo todos esses pontos que ainda não foram ligados, para fazer um projeto, porque não tem outro jeito, tem que ser assim, refazer um projeto, identificar o que a gente precisa para quando as nossas equipes de manutenção estiverem liberadas, elas já vão para reconstruir, né? E aí, toda informação que tiver pode nos ser útil. Então, solicitamos que passe essas informações para o nosso 0800 32 0196. Esse telefone está lá 24 horas para atender essas solicitações e essas informações são muito importantes para nós. Repete o número, por favor. 0800 32 0196. Ok, Amaury, obrigada, né, pela sua participação. Lembrando também que a Energisa recebe uma boa quantidade de ajuda da própria empresa, no grupo em geral, né? De Minas, muita gente que veio trabalhar, porque só o efetivo daqui não estava dando conta. Não foi só isso, né? Na grande verdade que os nossos colaboradores, eles são friburgueses. Sim. E eles moram na cidade. Sim. E ficaram presos. Ficaram afetados, né? Ficaram presos. Muitos só conseguiram chegar na empresa hoje. Muitos perderam tudo também, estão trabalhando. Quer dizer, conseguiram organizar mais ou menos, colocar a família vida, em segurança, né? E estão trabalhando junto com a gente. Para levar a energia, quer dizer, para as pessoas que estão precisando. Então, assim, eu tenho para mim, né, são os heróis que a gente fala desconhecidos. Exatamente. E que estão nas ruas trabalhando. Eu tenho um termo que eu gosto muito dele e eu tenho tido a certeza de que nós da Energisa temos muita relação com ele. É uma palavrinha chamada resiliência, que é a possibilidade ou a propriedade que você tem de, mesmo saindo totalmente da sua
configuração normal, da sua forma normal, você com o tempo vai voltando a ela, vai se formando novamente dentro daquela mesma condição. Em Minas é mais simples para a gente, que a gente costuma falar que é igual pau de goiabeira. Enverga, mas não quebra e volta. Tá, e é assim que o povo friburguense tem se demonstrado ser. Então a gente pode contar com Energisa nessa reconstrução aí de Nova Enquanto Friburgo. não tiver o nosso último cliente ligado, nós não vamos parar. Ok, então, ó, tá gravado. Gravadíssimo. Obrigada, Mauri, até a próxima, viu? Todas as informações necessárias a gente divulgar aqui para a população é sempre muito bem-vindo. Só repete o telefone. 0800 32 0196. É importante isso para a gente evitar esse monte de boatos que tem acontecido. Isso, e a melhor forma é ir direto. Tem sido terrível, tem um prejuízo enorme para todo mundo. Isso. Então, uma outra coisa que eu gostaria de deixar também aqui, de um apelo, para que as pessoas que não precisem sair de carro, por favor, não saiam de carro. O trânsito está muito complicado e as coisas às vezes demoram um pouco mais para ser restabelecida, porque o trânsito está difícil, principalmente para caminhão, para os veículos mais pesados. Por favor, se não tiver motivo, não tiver razão para sair de carro, não saiam de carro. Com certeza. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Bom, fica aí, né, a garantia do serviço que está sendo prestado, que a gente vai ter isso daqui a pouco funcionando, vai se normalizando aos poucos. Agora, como o superintendente da Energisa acabou de falar, muita calma, muita paciência, porque é o que a gente precisa. Exatamente. Concluímos, então, esta edição, entendendo que tivemos a oportunidade de promover uma reflexão acerca do que aconteceu em nossa acolhedora cidade há uma década. Muitos entendem que a maior tragédia climática aconteceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Mas, conceitualmente, aquela tragédia é classificada como ambiental. E, desta forma, entendemos que, conforme as autoridades assim denominam, esta situação em Nova Friburgo, como também em 6 municípios da região serrana, se configuram desta forma. Independentemente destas avaliações estatísticas e definições conceituais, reitero que devemos estar sempre atentos e vigilantes, sobretudo obedecendo às determinações dos órgãos governamentais. Para aqueles que têm a possibilidade de receber alertas da Defesa Civil, devem compreendê-los e segui-los. E para você que ainda não dispõe deste tipo de serviço, ele pode ser obtido gratuitamente e de maneira muito fácil. Encaminhe o número do CEP da rua onde você reside para o número 40199. Encaminhe o número do CEP da rua onde você reside para o número 40199, utilizando-se o serviço de SMS, e você será sempre alertado. Mas é preciso que tenhamos disciplina, é preciso que tenhamos respeito ao conhecimento técnico das autoridades que têm treinamento profissional para gerir estas situações. Conforme sempre reafirmo, residimos numa área de risco permanente e precisamos estar cientes, atentos e vigilantes para que estas cicatrizes que nos marcaram profundamente, quer seja no nosso espaço municipal, seja na zona urbana ou na zona rural, assim como
na mente e na alma das pessoas sejam entendidas como um aprendizado, para que possamos nos comportar de acordo com este cenário que será eterno. Não obstante os fatos que recorrentemente acontecem e que são registrados pela história em nosso município. Basta acompanhar as fotos e as imagens de inundações que acontecem desde a sua existência. Encerramos definitivamente entendendo que prestamos um singelo tributo a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, experimentaram dor e sofrimento neste trágico momento, mas também celebrando a vida, uma vez que superamos este desafio àquela época e somos sobreviventes desta situação extremamente cruel. Que Deus e Santa Rita continuem abençoando e, sobretudo, protegendo Nova Friburgo e seus moradores, que sempre nos unirão. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.